Desde que assumiu a presidência, são quase diários os avanços e recuos de Jair Bolsonaro. Diz uma coisa, desdiz, anuncia uma medida, desiste e logo desiste de desistir. Veja na reportagem de André de Anocari. Tem sido desse jeito desde o início do mandato. Jair Bolsonaro anuncia projetos e logo depois recua. O último arremedo envolveu o programa social Bolsa Família, criado na primeira gestão do governo Lula. Bolsonaro pretendia substituí-lo por outra iniciativa, mas desistiu. Tem um governo que, de fato, tem mensagens que são efêmeras, né? Você anuncia um plano, depois recua do plano. Você anuncia um debate, aí recua do debate. E aí a mídia vai atrás, os especialistas vão discutir e o governo vai e recua. São pautas flutuantes e eu acho que tem uma estratégia de desviar foco de determinados assuntos, né? Mas, de toda maneira, isso não aponta numa direção. Mostra que esse governo não tem uma agenda clara, em particular para a economia. Bolsonaro ele se encontra numa condição um tanto antagônica, né? À medida que ele exerce um cargo de presidente, que é um cargo republicano, que significa que ele precisa exercer o seu poder em função dos interesses nacionais, mas, no tempo, Bolsonaro é apoiado por radicais, né, conservadores, muitos evangélicos, conservadores e radicais, o que não significa que todo evangélico tenha que ser assim, né? É importante a gente dizer isso. Então, para agradar o seu público, o seu eleitorado, que são aqueles 30% que sempre aparecem nas pesquisas, que de fato alavancaram a sua eleição, o Bolsonaro discursa e aparece em suas lives com posições mais autoritárias, mais rígidas, e inclusive contra o viés republicano, né, de defesa dos interesses nacionais. A indecisão do governo teria relação com vínculos políticos. O que a gente viu na última semana foi o Bolsonaro vetando um projeto de lei que partiu do Congresso, que visava fornecer anistia a todas as dívidas das igrejas. E Bolsonaro teve que vetar por pressões republicanas, pressões provavelmente do setor econômico, também dos militares, dizendo que isso seria um tiro no próprio pé e que geraria uma grande comoção em termos de insatisfação em relação ao próprio governo. Mas, horas depois, o que fez Bolsonaro aparece nas suas famosas lives, dizendo que, se for o próprio pensamento, Bolsonaro teria não vetado e dado anistia às igrejas. Mas, segundo especialistas, a agenda de Bolsonaro também não se sustenta pelo teor desumano. As mensagens que são jogadas da economia, que podem até ser combinadas com o governo, elas criam ruídos, elas são balões de ensaio que criam debate, mas que não vão adiante por conta da crueldade do conteúdo dessas pautas, como, por exemplo, congelar o salário o rendimento dos aposentados. Um dos debates que seriam ofuscados por supostos balões de ensaio seria a peça orçamentária do ano que vem, já enviada ao Congresso Nacional. Segundo especialistas, uma bomba relógio. O ano que vem vai ser um ano de recuperação, que a gente vai precisar de recursos para a saúde pública, recursos para assistência social. A gente vai precisar de uma estratégia bem delineada do governo. E o que a gente tem é uma equipe econômica que tem uma estratégia de destruir e não de construir, e um governo federal que não tem estratégia nenhuma. Apesar do furor momentâneo, Bolsonaro estaria longe de se converter como líder popular. O populismo, ao pé da letra, conceitualmente, ele envolve um grande consenso nacional e uma grande política de apoio ao governo em termos nacionais, apoio da mídia, apoio, de repente, dos órgãos de comunicação, mas apoiadores dos mais pobres, inclusive das elites burguesas. Mas o que acontece? Bolsonaro não consegue alcançar esse nível de hegemonia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.